uma vez para falar da palavra do Senhor nessa tarde abençoada, e eu quero compartilhar com vocês a respeito de alguns personagens bíblicos, falando sobre a importância da presença de Deus nas nossas vidas, a importância de ter a presença, porque quando nós temos a presença de Deus, nós temos vida. E o primeiro personagem que eu quero citar é a vida de Saul. Saul foi um rei que foi levantado na terra dele, onde ele habitava, porque o povo exigia que eles tivessem um rei. E ele então foi escolhido pelo povo. E com a bênção do Senhor, Deus o abençoou e derramou sobre ele a presença do Senhor. Saul era alguém que tinha respostas de Deus. Saul era alguém que tinha contato com o Senhor. Porém, Saul chegou um tempo, no seu segundo ano de reinado, Saul ele precisava tomar algumas atitudes porque ele ficou com medo do povo que estava se levantando contra eles. E o povo vinha para atacá-los. Então Saul, com medo, ele fez o quê? Ele decidiu oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele se precipitou na decisão que ele tinha que tomar. Saul tinha que esperar o profeta Samuel vir para falar o que ele deveria fazer. Saul tinha que esperar a direção de Deus. Porém, Saul, com medo, ele se precipitou e matou animais como sacrifício ao Senhor. Quando Samuel então chegou e perguntou para ele: Saul, o que você fez? Ele logo falou para Samuel: você estava demorando demais. Então eu fui e ofereci o sacrifício. E por aquela atitude de Saul precipitada, Deus, naquele mesmo dia, Deus tirou o reinado das mãos de Saul. Deus tirou as bênçãos da mão de Saul. Deus falou que daquele dia em diante ele perdeu o reinado. Mas Saul ainda reinou por 38 anos, sem a presença de Deus. Saul, ele continuou reinando, mas não tendo a presença de Deus, que era o mais importante. Para Saul direcionar o povo, ele ia atrás de adivinhos, ele ia atrás dos profetas, para que eles pudessem falar o que Deus tinha para ele. Mas Deus proibiu os profetas de falar com Saul. Então Saul ficou sem saber o que fazer e Saul começou a procurar vários recursos para assim direcionar o povo. Mas ele não tinha mais a presença de Deus. E eu quero citar a vida de Davi, o que diferenciou Davi de Saul. Davi não se compara os pecados que Davi cometeu, não tem tamanho a comparação que Davi cometeu em vista de Saul. Saul não cometeu um terço do erro de Davi, porque Davi era alguém que matava, alguém que foi adúltero, alguém que aprontou muitas coisas. Mas qual foi a diferença da vida deles? A diferença foi que Davi, quando o profeta chegou até ele e falou do erro dele, Davi rasgou seu coração na presença do Senhor. Davi reconheceu que ele errou e ele se quebrantou diante de Deus, porque a palavra diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste um coração verdadeiro diante dele. E Davi, então, ele reconheceu o seu erro e ali ele se derramava na presença do Senhor. Por isso, a presença de Deus não saía da vida de Davi, porque todas as vezes que ele errava, ele reconhecia. Ao contrário do que Saul fez. Saul errou, porém tentou culpar alguém pelo seu erro, tentou justificar o seu erro. Eu quero falar aqui nessa tarde para você que não importa o tamanho do nosso pecado, mas sim a resposta que nós damos para Deus. Saul respondeu Samuel, culpando Samuel porque Samuel estava demorando demais. Ele não sabia o que fazer. Davi respondeu o profeta, reconhecendo o seu erro, chorando, se prostrando diante de Deus. Então essa é a diferença. Para não perdermos a presença do Senhor, para termos vida, nós temos que reconhecer os nossos erros, nós temos que pedir perdão, nós temos que a cada dia nos prostrar diante de Deus com um coração verdadeiro, reconhecendo que a presença do Senhor é o mais importante, que nós podemos perder tudo nessa vida menos a presença, porque é a presença do Senhor que nos traz vida. Sem a presença do Senhor nós estamos mortos os nossos desejos, mortos as nossas vontades, nós até tentamos, mas só que não tem ânimo, não tem força, porque o que nos traz vida é a presença de Deus. Uma parte da Bíblia fala sobre Moisés. Quando Moisés estava direcionando aquele povo para a terra prometida, chegou um momento que Deus falou: vai com o seu povo e eu te mandarei para aquela terra. Eu irei limpando todos os teus inimigos, irei livrando você, porém
eu não irei contigo. Moisés então respondeu: se a tua presença não for comigo, eu não sairei daqui. Porque Moisés sabia que não importava as bênçãos, os bens materiais, aquilo que Deus ia dar para eles como vitória, se a presença de Deus não estivesse com ele. Davi e Moisés sabiam a importância da presença de Deus. Eu quero que nessa tarde você entenda que não é aquilo que você tem, não é aquilo que você sonha que importa. O que importa é você ter a presença de Deus. Porque quando temos a presença de Deus, não tem nada comparado a isso. É a presença de Deus que nos traz vida, que nos traz força, que nos traz conhecimento. Não adianta termos muito dinheiro, não adianta termos carros novos, não adianta termos um bom emprego se a presença de Deus não estiver conosco. Então priorize nessa tarde a presença de Deus na sua vida. Reconheça que você precisa dessa presença para assim você ter vida. Amém? Que Deus abençoe a sua tarde, abençoe a sua vida e você busque em primeiro lugar a presença do Senhor. Tchau, tchau e até a próxima.